tem vários agricultores que já têm eles. Caso alguém não tenha, pode pegar depois aqui, com o Leovandro vai entregar. E como não foi, a gente imprimiu a quantidade mais ou menos pelo número de produtores que nós temos no município. É para não ficar esbanjando, né? E se usa durante o ano, né? E aí a gente está aproveitando, né? O prefeito Gelson vai fazer a apresentação e aí depois a gente vai passar para o Leovandro aí, para o Arli, para falar um pouco sobre a questão então do julgamento, enfim, da amostra da questão das vacas, né? A respeito da feira, então, o pessoal aí está se mobilizando, os técnicos aí, principalmente o Leovandro. Quero agradecer ao Leovandro o empenho dele. Eu disse para o prefeito esses dias que o Leovandro, ele acorda, ele toma café, ele passa o dia, ele almoça, janta e dorme, festa terneira. Mas acho que isso vocês percebem, né, que ele está seguidamente na casa de vocês. Mas justamente essa é a preocupação, né? Já é uma tradição a nossa festa terneira. E a festa terneira, né, só para relembrar, é o resultado, o objetivo é mostrar o resultado do programa Criação Correta Terneira. Então esse ano a gente vai ter, a programação vai estar saindo essa semana, aí o Dilamar está nos auxiliando, completa já, com jurados, premiação. Alguma coisa a mais hoje, prefeito, mais alguma coisa aí no sentido de, que veio para nós eu diria assim que é apoio aos produtores de leite, no sentido de algumas premiações a mais, além daquilo que a prefeitura vai dar. Esse ano aí não vai divulgar por enquanto ainda, mas em relação aos outros anos aí tem aumentado, as próprias empresas de genética estão interessadas nisso também, né? Então, prefeito, com o senhor aí para fazer essa apresentação inicial aí do catálogo. Boa noite a todos e também a todas, né? Uma satisfação estar aqui mais uma vez, mais um ano, mais uma oportunidade que a gente apresenta. O catálogo de touros é uma maneira de a gente fazer uma valorização e também esclarecimentos com relação àquilo que se está oferecendo em termos de genética por parte do município, né? Obrigado, agradeço desde já a presença de vocês aqui, do nosso amigo veterinário de sempre, ali, e assim como o Sérgio, né, todos os vereadores que estão aqui presentes, estou vendo o Rodrigo, o Matheus, o Laurício, o Gabriel, né, o Leovandro, que vai me acompanhar. Leovandro, pode subir aqui, né, vamos lá, sem muita, nós vamos fazer o Leovandro vai falar mais do que eu, porque, né, tem uma intimidade maior com o catálogo, né? O Dilamar, que está nos ajudando aqui, como sempre, na transmissão. Então, enfim, obrigado a cada um de vocês. Está aqui o Patrick também, nosso diretor de agricultura. Enfim, obrigado a todos. O Wagner, está todo mundo agora, então. O Wagner, nosso secretário de administração. O Nério, nosso diretor de serviços urbanos. Esqueci de ninguém, né? Que bom que vocês estão aqui. É um momento também da gente, como eu disse, comemorar essas nossas conquistas, né, que continuam, que se perpetuam, que a gente vai alimentando, vai fomentando, em cada edição do catálogo, em cada nova edição de um programa que a gente tem voltado para os nossos produtores, a gente procura inovar, melhorar, dar um passo adiante, é a nossa palavra de sempre. Nós precisamos sempre dar um passo adiante, não podemos voltar nunca para trás. A gente precisa, em cada momento, escolher alguma coisa, e a gente sempre está preocupado com isso, né, Leovandro? De que a gente precisa caminhar para frente, às vezes corrigir algum equívoco que a gente cometeu no passado, ou mesmo aperfeiçoar, né? Dentro dos programas que a gente já tem e dentro daqueles que a gente quer ter a primeira oportunidade de colocá-los em prática, né? Então, eu às vezes estou aqui na apresentação porque a gente se preocupa com a elaboração, com a parte do catálogo, com a questão legal da aquisição do sêmen, né? Todos esses meandros que envolvem a administração pública, que nem sempre é tão fácil como às vezes as pessoas veem. É fácil eu escolher esse touro ou escolher aquele. Na administração pública é diferente, a gente não tem todas as liberdades que
que um cidadão tem para fazer aquisição, tem todo um processo, tem toda uma... depois até seria interessante em algum momento, não sei se a gente consegue fazer hoje, né, buscar lá a licitação e ver como a gente apresenta, né, o objeto, que é o sêmen, né, para as empresas cotarem. A gente não coloca lá que quer o touro tal e o touro tal. A gente coloca umas características mínimas, né, do touro que a gente quer, o sêmen, e as empresas que têm os touros que se enquadram naquelas características mínimas é que cotam, né? Então a gente coloca lá, e a gente precisa se preocupar que essas características mínimas também não direcionem a proposta, a possibilidade de proposta para um único animal, ou para 2 ou 3 só. É preciso que tenha um número mínimo aí também de pessoas participantes, ou de empresas participantes, de touros que estejam disponíveis para serem cotados, para que seja possibilitada a tal da ampla concorrência, né? Então, quando a gente vai fazer isso, vem tudo à nossa mente assim, bom, eu preciso ser imparcial, eu preciso ser impessoal, eu preciso obedecer à legalidade, né? Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, e por isso que às vezes não é fácil da gente comprar exatamente aquilo que a gente quer. Mas nós chegamos sempre muito próximo, nós nos aprimoramos bastante, né, Leovandro, em comprar um sêmen de bastante qualidade, de touros que vão ser compatíveis com o de genética, acho que é interessante que todos saibam, então a Cemex, a Cerevelagoa, a Alta Genética, a Cogent e a SCT. Então são essas empresas que estão hoje participando então junto ao nosso catálogo de touros. E como o prefeito já se comentou antes, uma questão muito que hoje a gente está observando é a questão de saúde. Hoje é um tema, virou praticamente moda, quando você fala a questão técnica, né? Mas é um dos temas hoje muito preocupante nas nossas propriedades, é a questão de saúde do nosso rebanho, e isso no nosso catálogo aí tá expresso aí, a gente pode observar e não passar agora dos touros, né, prefeito? A gente vai poder então explicar melhor. A gente sempre também enfatizar que a gente sempre, como nas outras oportunidades, a gente a gente pensa em dar uma certa, não contentar a todos, mas dar uma espalhada nas preferências também, né? Com touros com relação a preço também, touros mais de elite, né? Touros mais acessíveis, touros com mais saúde. Desta vez, inclusive, se preocupamos um pouquinho mais com o tipo, né, Leovandro, para dar alguma opção. Quando a gente fala em tipo, é interessante, a gente, acho que
dar uma refletida, porque quando a gente fala em tipo é muito confuso o negócio, né? Quando a gente, todos os touros têm tipo, né? A gente não pode se negar a isso, né? Tendo um já é tipo. O que a gente fala muito e comenta é a questão de extremo, né? Hoje a gente procura não ter mais touros extremados para tipo, porque sequencialmente esses touros não vão ter saúde. Então, nisso, quando a gente tem uma conversa relativa, assim, a gente busca o catálogo, a gente pode observar que a gente não tem nada de extremo. Então, são touros, claro, com tipo, vão ter uma caracterização boa, mas não são nada extremados. São touros que têm tipo, mas têm muita saúde e leite por trás e também família, né? Quando te falam basicamente nisso, né? Para ver quantas variáveis, né, que a gente tem que colocar na mesa para fazer a salada. Vamos lá. Então esse ano tem a capa de touro. A gente sempre se preocupa trazer um contexto para a capa, né? A capa ali, se você observar as fotos, tem as duas fotos de baixo ali são antigas, né? Lá da época das primeiras feiras, né? E as últimas as de cima são da última Xingu Fest, se eu não me engano, né? Então ali para a gente sempre ter essa relação também, né? Tanto com relação à estrutura, ambiente e os animais especialmente, né? Que hoje tem uma qualidade muito maior, graças também, com certeza, né? Absolutamente, a razão maior de nós termos animais melhores é consequência do trabalho de vocês, né? Vamos passar direto um a um, né? Aqui a gente faz uma apresentação, né? A raça holandesa. Os primeiros dois animais, então, são que a gente coloca, as características que a gente escolheu são melhores, são de animais assim top de linha, dá para se dizer, né, Leovandro? E o primeiro sêmen que é sexado, né, é o tal do tabloide, né? É da alta genética. As empresas, como nós falamos no início, o Leovandro citou 5 empresas, participaram quantas da licitação? 5 ou mais? 5. Todas ganharam algum item. Poderiam ter participado 6 ou 7 e alguma não ter ganho nenhum item. É uma coisa normal, acho que já aconteceu, inclusive, né? E aí elas disputam o preço. Nós não escolhemos a empresa, nós escolhemos o touro que tem que se encaixar, das empresas que tem que se encaixar naquela condição que a gente colocou. É difícil de enxergar porque é pequenininho ali, né? E não fica assim, a imagem do catálogo é pequena, né? Seria legal se todos tivessem um catálogo em mãos, nem que vocês tenham, Leovandro. Aí que é interessante, nós tínhamos que comentar, na verdade, a tela, para observar aqueles itens. Eu acho que aqueles itens, na verdade, nunca foi colocado, né, prefeito Gelson? É questão de saúde, onde é uma novidade, que uma novidade boa aí, para todos observarem os índices de concepção, os índices de saúde, referente ao touro. Aqui, quando a gente fala no touro, a gente não está fazendo propaganda para empresa nenhuma, A, B, C ou D. A verdade são esses os touros que ganharam a licitação, e são essas as características que a gente coloca para cada um e descreve aí, independente de qual a empresa que for. Inclusive no catálogo, se vocês observarem, né, tem algumas características que a gente acrescentou ali, né? Nós sempre nos baseamos muito no Dairy Bulls, que é o modo americano de classificar os touros, vamos dizer assim. Como é que se diz, Holanda? Isso, é uma referência. O Interbull, Dairy Bulls é o site, né? Isso. Isso. E aí quando a gente monta, por exemplo, a característica do touro que a gente quer, eu que faço isso lá, a gente lança para dentro né, lança as características nos Dairy Bulls e observa quantos que se classificam, né? Para a gente ter uma ideia de quantos vão participar, né? Às vezes, se a gente vai apertando os itens, né? Aí vai diminuindo, né? Não me lembro, mas mais do que 10 com certeza absoluta, né?
Sim, mas esses não aparecem daí. Não. A gente sempre pega, por exemplo, esses da última licitação, foi observada a classificação feita em dezembro, porque a licitação, isso, ele sempre está atualizado pelo último, me ajuda, Levan, 3 vezes por ano, 4 vezes? Abril, dezembro? Abril e dezembro. Só essas 2? Então 2 vezes por ano eles atualizam. Então a gente fez a licitação com base nas características mínimas de dezembro, e depois, quando a gente elaborou aqui o catálogo, já tinha as de abril. Daí nós fizemos o catálogo com as características já de abril, assim, uma reavaliação de cada animal, né? Então ali tem outras características que a gente colocou relacionadas à saúde, né? Índice de concepção das vacas, né? Índice de concepção de novilhas, índice de concepção de filhas, índice de fertilidade, relacionados mais à questão da fertilidade mesmo, né? Porque inclusive nós tivemos se relatou bastante problemas que os produtores tinham nos últimos tempos com relação a isso, pelo menos alguns mais, outros menos, né? E aí enfatizamos aí o composto de Huber e o composto de pernas e pés. Itens que nós adicionamos no catálogo porque nós achamos interessantes e relacionados à saúde, né? Então o tabloide ali, se vocês observarem, né? Eu pediria para o Leovandro aí destacar então as características assim mais acentuadas, digamos, né? Como o prefeito Jácio comentou, foi observado nas propriedades essa necessidade, então, de haver uma mudança. Ele também sabe muito bem disso, porque está ajudando nós a organizar isso há quantos anos, prefeito? Acho que é um bocado de ano, né? Questão dos catálogos. E sempre buscou touros com bastante tipos com extremos, a gente fala, né? Lá no passado, acho que todo mundo deve lembrar, quem que usou, enfim, tanto no Jersey como no holandês. E isso baixou a questão de índice de fertilidade, de prenhez nas propriedades, bastante por causa disso. Então, você foi discutido desde o ano passado para cá, né, prefeito? De se mudar essa caracterização, essa forma de nós pensar, não diminuindo o que a gente fez no passado, isso acho que não se pode fazer, mas nós temos que sempre avaliar o que dá para ser melhorado e observando o que está acontecendo nas propriedades. Não adianta nós enfiar uma coisa também igual abaixo, que talvez não tenha necessidade, e foi observado então nesse sentido que haveria essa necessidade de mudança. Então está sendo feita desde o ano passado. Quando a gente fala em tipo, esse é o touro com o índice maior de tipo. E a gente aqui não vai observar, porque como está números e letras pequenas, né? Mas aqui no catálogo nosso ele está com 2,19. Estou chegando pouco já. Mas enfim, ele não é extremado. Isso que a gente falou antes, não tem nada extremo. É uma coisa, hoje é normal dentro de uma característica de touro. E é o touro, como falei antes, com maior índice nesse sentido de tipo. Mas a gente pode observar nos índices deles de concepção que é um touro positivo. Gente, não me entenda de forma errada, eu não estou fazendo propaganda para a empresa A, B, o C ou D, né? Eu estou só comentando o que nós temos no nosso catálogo, que eu acho que é interessante a gente passar para frente a informação, e essa informação, ela tem que ser olhada independente desse catálogo da prefeitura. Acho que cada um, quando vai comprar o material genético, um touro, diretamente do vendedor, teria que observar essas características, onde apontam ou tanto características lineares ou essas características de saúde também, para que depois na propriedade não tenha problemas, né? Como a gente está tendo agora em várias e várias propriedades a questão de emprenhar. Daí muitas vezes a gente faz essa pergunta. Nós aqui no Xingu, como que a gente participa muito em feira, faz as feiras anualmente, enfim, como a gente botou um touro com muita saúde, sem nada de tipo, e saiu uma bezerra bonita. É o que a gente falei antes, há poucos minutos atrás, que lá no passado a gente usou muito touro extremado. Então a gente tem muito ainda tipo nos nossos animais,
Tem muito, 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 e vai sair lá, talvez daqui 4, 5, 10 anos ainda, se nós usar touros só com saúde, nós vamos ter bezerras ainda com fenótipo muito alinhavadas ainda para a questão de participação em feiras, enfim, né? Mas nós temos que olhar muito essa questão de saúde novamente. E observando novamente aqui, então, esse touro, para nós não ficar muito em cima disso, passar um pouco para frente, né, prefeito, também, fica muito tempo em cima, as características, aqui a gente olha muito, como a gente diz, olhar a saúde, temos que olhar, mas temos que olhar outras características, né, que é importante também, principalmente questão de garupa, pernas, que nossos animais, a maioria deles, tem que ainda andar à procura de comida, pernas e pés, altura do úbere posterior, que é um dos itens que a gente observa, está olhando, né, além de saúde. Daí vocês vão me falar assim, mas e questão de leite? Não, leite com certeza nós temos que olhar também. Mas nós, eu sempre digo nós, porque a gente também tem propriedade, a gente sabe quanto que a gente tira numa lactação de uma vaca. Se a gente consegue tirar 10.000 kg em 305 dias, ou 12.000 kg, porque isso, 12, 13.000 kg é uma produção lá nos Estados Unidos, né, das vacas. Então aqui nós não temos esses dados, chegamos a produzir isso, 10, 12. Então na questão de leite, nós estando positivo, na nossa avaliação, já está bom. Nós no passado usamos touros, isso falava com o prefeito também, touros negativos de leite, né? E nós temos vacas hoje aqui, vacas muito boas. Então, a média de lactação, quando a gente fala nos Estados Unidos ou no Canadá, é em torno disso, né? 12, 13.000 kg. E estando negativo não vai interferir praticamente nada. Nós temos que fazer cálculo agora, basicamente em cima disso, né? Mas já fizemos palestra em outras vezes e os cálculos foram feitos, então, estando alguma coisa negativa ou bastante negativa, não mudava praticamente nada nas lactações das filhas. O que a gente observa, como a gente falou antes, é questão de saúde e essas características lineares ali, algumas também, para a gente conseguir a vaca ter um conforto para buscar o alimento aonde ela deve buscar. Prefeito. Do leite, aquele número que aparece ali das 775 libras, 775 libras acima da média dos Estados Unidos, né? Então, se a média dos Estados Unidos já é alta, esse 775 ali é acima da média do que das vacas que são testadas, né? Vamos para o outro? Vamos devagar assim, que daí fica grande. Esse é só sexado. Olha lá. Esse é outro sexado da raça holandesa, né, que é o Ruby Gold, né, Evandro? Observando, agora vamos falar um pouco em família de vaca. Podemos observar todos os touros que nós temos no catálogo, os touros holandeses. Nós não vamos ver confronto de família e nem com quem nós usamos aqui da prefeitura. Quando a gente fala em confronto de família, nós não usamos parentescos, né? Nós temos isso, observando que os últimos anos nós tínhamos muito isso. E o que estava acontecendo? E o que nós vamos ver para frente depois no Jersey. Hoje, uma família de vaca, quando se destaca, independente de qual empresa que for,
naquele momento, aquela família de touro está se destacando. E nós, como eu falei, essa vez, nós não temos esse problema. Nós tivemos no passado no vermelho e branco. O vermelho e branco está funilando bastante. Nós tínhamos uma vez o vermelho e branco, ele abria muito a questão de consanguinidade. Mas agora nós observamos assim, ó, que nós usamos um touro, até vou citar o nome do touro. Lá em 2017, o touro Salvatore, era um touro vermelho e branco. Nós até agora tem família desse Salvatore. Era um touro que se destacou, um touro que foi muito usado na época. Hoje, se tiver 10 empresas oferecendo touro vermelho e branco, as 10 empresas vão estar com o mesmo pedigree de Salvatore. Conseguimos fugir, o ano passado não conseguimos fugir, né? Tentamos colocar para os produtores ter cuidado, não inseminar aquelas vacas filhas de Salvatore, mas a gente nunca sabe, por um motivo ou por outro, acaba acontecendo e vai cada vez mais afunilando, né? São famílias que a gente chama sempre no mercado renomadas, né? Falamos do preço, né? As pessoas vão conferir, mas o preço dos últimos dos touros, esses dois, então, sexados, né? E aí vai depender, vocês vão olhar aí, bom, um é melhor, o outro pior na avaliação de cada um. Daqui a pouco o melhor é mais barato do que o pior, né? Na avaliação, mas é em função do que nós falamos da licitação, né? Daqui a pouco dá mais concorrência num e menos do outro, né? Mas os preços... Perfeito. Posso compartilhar um pouco? Pode. Na verdade, eu participei da licitação. A licitação é um troço assim, ó. Depende do touro, ela é muito disputada. Depende do touro, é menos disputada. Então, o preço fica muito variável a respeito disso, né? É da disputa que tem entre as empresas. Nós tínhamos 5 empresas. Depende do touro, aquela empresa não se encaixa nos quesitos que a prefeitura pedia na licitação. E a outra empresa tinha. Então, talvez tinha 2 empresas disputando isso aqui. No touro anterior, talvez tinha 4 empresas. Então, a tendência, quando tem 4, é que ele vai reduzindo mais o valor. E onde tem 2, o valor fica mais alto. E um pouco acontece isso, né? Esse tabloide, então, que foi o de antes, né, que nós apresentamos, o preço que a prefeitura vai pagar é R$ 138,00. E aí o preço para o produtor de R$ 82,80. Eu ainda enxergo melhor que você, Leonardo. O Ruby Gold, que é esse que está aí, então, R$ 159,00 a prefeitura vai pagar e para o produtor fica R$ 95,40. Vamos adiante? Tu quer falar mais alguma coisa desse? Hã? O Cassol, que diz que é em homenagem ao Cassol mesmo, é verdade isso? O Cassol, o rapaz ali que dá, né? Lá do Liberato Salzano, né? Como é que é o nome dele? Carlos, o Carlos, então. William Carlos. Então, é isso mesmo, então, né? Então, esse aí já é convencional, né? Aí, em função também, obviamente, das características dele e tal, né? Não só da disputa, ele tem um valor menor ali, ó, R$ 39,00 para o produtor, fica 39 para a prefeitura, 23,40 vai ficar para o produtor. Mas isso não quer dizer que não seja um touro bom. Se nós olhar só a questão da produção, todos ficaram positivos, né? Mas esse aqui tem de leite 2.478 libras, né? Então, uma característica positiva desse touro frente aos demais, na verdade, né? Inclusive maior do que os outros 2 primeiros, né? Na verdade, assim, nós comparar esse touro com o touro mais barato que nós temos hoje, ele é melhor em vários quesitos, a gente pode explicar aqui. TPI, 3.114 TPI. É um TPI bem alto, esse índice ali. Comparar o que nós temos hoje é um touro com valor que ele vai ficar, né, prefeito, bem acessível para o produtor.
Falando a palavra técnica agora, quem quer família de vaca? Captain, quem usou Captain aí? Acho que o Marcos usou, né, Marcos? É um touro que custou bem alto o valor, né? O Captain mesmo. Então, tu tem como atravessar por um preço de R$ 23,40. Como o prefeito falou, produção de leite. É o touro da bateria nossa com mais produção acima da média que nós temos. Quem quer produção? Como a gente fala, eu sempre digo assim, ó, cada produtor que está nos ouvindo, está aqui ou está nas suas casas, tem que tirar dúvida, ou comigo, ou com o Valdir que está aqui, ou com o André e o Gilmar na secretaria, para tirar dúvida. O que ele quer realmente da propriedade? Quer leite, quer saúde, quer tipo? Hoje tem diversas opções que dá para ser colocada. Eu estou olhando, Leovando, né? Daí, bom, ele tem bastante leite, né? Tem uma situação aqui, aqueles índices de rentabilidade ali, esse NM, dólar, FM, dólar, né? Mérito leite, mérito queijo, mérito fluido e tal. É um dos mais altos, se não o mais alto ali, ó, 781, 835, 758, 773. Mas a vida produtiva lá em cima, ó, 2,7. Comparado com esse Ruby Gold ali, ó, 4,2, né? Então daqui a pouquinho é um que não vai durar muitas lactações, né? Mais ou menos isso a avaliação, Leandro? Ali tu pode observar que os itens de conversão, né, de alimentos ali embaixo, que ele é maior ou menor, não sei o que tu comparou com os demais ali. Mas nós temos que observar principalmente assim, ó, o que eu falo para a maioria das pessoas. Não adianta nada nós ter uma vaca bem produtora de leite na primeira e na segunda lactação, se nós vamos talvez descartar por uma inserção de Uber mal feita, aí, enfim. Outra característica de pernas e pés, são várias as características que a gente tem que observar, né? Mas leite nós temos hoje novilhas parindo com 40 litros, uma lactação aqui no nosso município. Então nós conseguimos ter essa produção, que é uma produção boa, mas nós temos que corrigir algumas características que ainda nós temos que descartar animais muito precocemente, né? Porque o custo hoje para criar uma novilha é bastante alto. Então nós temos que tentar manter esse animal ali por 5, 6, 7, 8, 9, 10 lactações na propriedade, enfim. Antigamente você falava com 5 lactações, tinha que descartar. Hoje não se fala mais isso, né? Quanto mais tempo ela durar, mais ela vai ter da renda. Fire away. Bom, esse é outro convencional, uma outra opção de holandês, com preço um pouquinho mais alto que o último, né? 59 para a prefeitura, fica 35,4 para o produtor. Também filho de um outro touro muito famoso, Leandro? Aí que eu estava falando a questão das empresas, né? O pai de Faraway é Dropbox. Ele não é o touro da mesma empresa, que é o Faraway. Então hoje eles tentam usar o que é melhor das famílias que está no mercado e que está tendo sucesso. Então, como tem esse filho do Dropbox aqui, pode ter vários outros filhos espalhados por outras empresas. Que obviamente quem usou o Dropbox, se usar esse aqui em cima, vai ter consanguinidade. Isso nós temos que ter um certo cuidado, mas a gente optou ali, na verdade nessa família ali, porque automaticamente esse Dropbox é um touro conceituado, a gente sabe nisso, né? A gente procura os touros melhores de cada empresa e a gente consegue dar um atalho ali com preço bem em conta para o produtor, 35 com 40. E também, tu olhar as outras características dele, tem um TPI bem bom, tem uma prova de tipo bem boa também,
não é como a gente fala os extremados, né? Mas tem uma caracterização bem boa. Os índices de saúde dele são bem bons. A gente fica assim até meio olhando meio de lado, né? Porque como é um filho do Dropbox, tem um pouco mais de tipo, tendência seria de não ter isso, mas tem. Tá aí a prova que comprova. Tem leite. Consegui passar um pouquinho. E tem também um linear bem agradável ali, né? Bem bom, aí que dá para a gente observar. Eu acho que é um touro que dá para usar nas nossas propriedades ali com bons ubres, bons ângulos de casco, boas pernas, enfim, né? Não tem tanta estatura, então é um touro que dá para ser usado até pelo valor, né? Então, lá o composto de ubre lá em cima, mais 1,44, composto de pernas e pés, mais 1. Então, um touro que eu acho que dá para ser usado praticamente em todas as propriedades, onde não foi usado o pai dele. Bem equilibrado, daria para dizer, né, Leovandro? Vamos lá. Esse o pessoal já conhece, né? Que já é de... Esse já estava no outro catálogo, né? Esse touro aqui não é desconhecido, né, gente? Foi usado ele como sexado, voltou então como convencional, com um preço bem atrativo, 44 com 40. Tem uma família por trás, uma família lâmpada, uma família hoje muito renomada. Nós não usamos isso, na verdade, aqui. Estamos usando como atalho, novamente, a gente fala isso, né? Os índices de saúde, bem bons. Prova de leite, bem boa. O linear, a gente já conhece, você passar por cima, um linear bem bom. E o que mais comprova isso são as bezerras que já estão nascendo. São bezerras bem boas. Não estão produzindo ainda, mas o linear que está aqui está sendo comprovado no nascimento, então, dessas terneiras que estão nascendo. E olha, foi pego uma porção de doses no sexado e já foi pego uma porção de doses, então, no convencional, e provavelmente vai sair tudo. Acredito eu que esse touro aqui vai ser um touro que vai ficar muitas filhas nas propriedades, e filhas, acredito eu, pelo linear, como você falou antes, equilibrado, e prova de saúde, prova de leite, vão ser filhas que vão durar muitos anos nas propriedades, produzir muito leite. Esse foi o selecionado, então, vermelho e branco, né? Alta Camara, Red. Custo para a prefeitura R$ 31,00, custo para o produtor R$ 18,60. Preço bem baixo, né? E é um dos menores TPIs daí, nesse caso, né? 2.822. Acho que não tive nenhum até agora menos de 3.000, né? Esse é um touro que nós podemos olhar ali para ele, e é o que a gente falou desde o início até aqui. É difícil a gente achar um touro no vermelho com tanto tipo, que nem esse aqui. E o que demonstra a interferência de tipo e saúde. E daí, automaticamente, tendo para o vermelho seria um extremo, cai o TPI, cai os índices de fertilidade. Esses é a prova real aqui do que acontece. Então, nessa interferência ali de ter um pouco mais de tipo. Esse é um touro aí que certamente, por ter isso, né, ter tipo, provavelmente nós vamos, daqui 1 ano, 2 anos, vou ver algumas terneiras em feiras, mas a questão de saúde que nós implementamos agora essa prova ali, colocando aí para o pessoal ver,
tem também essa interferência por causa desse tipo maior aí dentro do vermelho. O pessoal pode perguntar no final alguma coisa, ou pode ir perguntando também, quiserem, né? Conversando, não tem problema. Vamos fazer assim, das raças holandesas ali, algum questionamento? Observamos em todos os casos, né? Ficar abaixo de 3 pelo menos, né, Leovandro? Acho que tem algum caso que depois acabou ficando acima, se não me engano, em função da nova avaliação. Acho que na de dezembro, acho que ele estava menos de 13 e agora na de abril ele passou para 3,09. Como já se bem falado isso, como foi analisado a prova lá de dezembro, para ser feita a licitação, e bem certo foi feita a licitação quando deu tombo das provas. E daí acabou alguns touros sendo penalizados, outros touros ficaram naquele mesmo padrão que estava. Ou até um pouco abaixo. Como tem alguns, os outros fatores também mudaram um pouquinho. Nada muito agressivo, né? Talvez tinha ficado, eu não me recordo, teria que olhar. Se olhar na licitação lá, a gente vai ver quanto que ele tinha em dezembro, né? Mas não deve ser muito também abaixo dos 3, né? E no passado a gente olhava para os touros, tinha alguns touros genômicos, né? Que a gente dizia isso, né? Hoje nem se usa mais o termo, pelo menos nós não costumamos mais, né? Era tudo provado, né? Aí tinha esse quadrinho aqui embaixo, dos dados de produção, total de filhas, de rebanhos, estava sempre preenchido, né? Agora não tem mais, ó, não sei, eu acho que não tem nenhum né? Eu confesso que não me recordo, mas acho que não tem nenhum. Tem ainda alguns, mas é uma quantidade bem menor do que tinha, né? Então essa robustez aí de informações, com o genoma não vai modificar, né? Porque aquela prova é um genoma. Isso. É isso aí. Uhum. Quando pegar as filhas e submeter elas, aí sim a avaliação, aí você começa a colocar as informações confrontando com o que o genoma entregava. Porque daí tem efeito de ambiente. E aí vai mudar aquele intervalo de confiança ali, né? Isso. Ali, ó, 81% aqui nos dados de produção, canto, né? 83, tem touro com 90 e lá você vai, né? Por cento em função das provas, né? Vamos para o Gé. A 2. Leovandro, me ajuda que eu não me recordo. Opa, Claito, boa pergunta. Sim, nós temos vários ali que desses são a 2, mas não foi colocado em cima do catálogo essa vez, né? Uhum. Não foi expressado aqui no catálogo, mas tem. Desses aí que estão aí, tem a 2. Para dar uma pesquisada na internet, a empresa tem lá bem destacado. Nós devíamos ter colocado, na verdade, né, Leandro? Foi um lapso. Nós colocamos nos outros, né? Os Jersey, então. Vai lá, Leandro, meta a ficha nesse que tu conhece. Esse touro aqui,
eu sempre digo assim, quando a gente vai e tu vê os animais paridos desses filhos, desses touros, tu se impressiona. Esse é um que nós tivemos lá em Pinhalzinho agora no começo do ano, na feira lá em Santa Catarina. Tinha uma imensidão de vacas filhas desse touro. Esse já não é um touro tão novo, né? Mas paridas e produzindo muito leite. Falando com os produtores, porque tu conversa com o produtor, ele não vai te contar algo que não seja aquilo real, e tu vê os animais com bons ubres, né? Boas pernas e uma boa caracterização, que aí é isso que a gente procura, principalmente no Jersey. A gente tem que ter bons ubres. Isso a gente vem de vários anos, né? Procurando isso. Esses índices de saúde, aqui quando a gente fala isso, é muito contraditório. A gente vai dizer, mas esse touro aqui, totalmente fora do padrão. Nós tivemos, acho que eu sei que mais teve lá em Chapada, em Chapada nós fomos na feira, né, Sérgio? Onde a presidente da Associação Brasileira, Ângela Marasquim, esteve falando a respeito da raça Jersey. Ela, como presidente, desabafou que os índices que eles estavam pegando até o ano passado eram da raça holandesa, baseado em cima da raça holandesa. Então ela disse que os índices saíam totalmente fora do prumo ou padrão, ela disse para nós, né? Porque não tinham, como a associação não tinha um estudo em cima da raça Jersey, para ter esses padrão de saúde, padrão disso, padrão daquilo. Isso foi a fala dela na palestra, e depois a fala meio que pessoal que fizemos com ela lá. Então, a questão dos índices é muito contraditório isso, quando a gente fala, mas a gente observa que esse touro aqui é um touro que traz tipo fora do prumo parasta, um tipo alto, mas tem uma prova de leite bem boa. Prova de leite pelo tempo que ele está então em atividade e que está sendo comercializado a prova de leite dele está se mantendo. E é um touro que eu penso assim, ele vai dar uma revolucionada na raça Jersey, principalmente essa questão de boas pernas, bons ubres, boas garupas, né? E essa questão assim, da saúde, a gente fica muito assim, a gente não sabe o que é verdadeiro, o que é falso na raça, porque falta muito de estudos, né? Quem ela falou para nós aquele dia lá, fiquei até meio surpreso da fala, e eu acho que até algumas questões a gente vai poder conversar com ela, porque ela vai estar aí na festa da terneira, dia 26. Ela vai estar aí, podemos até tirar algumas dúvidas a respeito da raça Jersey, quem tem mais interesse na raça que está produzindo, enfim. Esse é o touro sexado da raça Jersey, daí, né? Preço para a prefeitura 136, para o produtor vai ficar 81,60. Prefeito, eu só baixo um pouquinho e mostra a caracterização dele embaixo. Vamos ver ele aqui. Aí expressa, vamos ver se estou enxergando bem ou não. A altura do ubre posterior, é isso? 2,80? Sim. Qual os touros da raça holandesa aí que estavam com 2,80? Eram poucos, né? Então, demonstra muito o potencial, e o que eu falei antes, as vacas que nós vimos lá, então já era o expressamento de um touro com alto potencial de fazer vacas com, como eu falei antes, bons ubres, e a prova dele ali é o que está mostrando, né? Nenhum. O parife, 3,40, altura 2,66. Largura? Não tinha informação, eu também observei isso.
Mas é uma de se observar realmente. Ó. É 2017 é o data de nascimento dele, né? Noventa e 99%. Deve ter filhas, só que não estavam registradas, talvez não estavam destacadas lá, né? Porque 99% de confiabilidade, né? Só com provas, né? Teria que dar uma pesquisada, né? Até um objeto de pesquisa, por que não tem registrado na... Da mãe. É. O Ambition. Esse é convencional, né? Ao custo bem baixinho ali, né? R$ 20 para a prefeitura, R$ 12 para o produtor, né? Um touro com características um pouquinho inferiores ainda nos dados de produção, por exemplo, né? 81 libras. Evandro, o que tu destacaria ali? Tu vai olhar ali a prova de leite, agora vamos falar um pouco do que ele não tem, né? A prova dele de leite ali é uma prova um pouco inferior, tem algumas características deles, é como a gente fala, né? Dentro do Jersey tem algumas características positivas, tem uma família por trás ali, que não está, desses três que nós temos aí não tem confronto, um composto de ubre razoavelmente bom. Agora nós vamos conversar a respeito depois no seguinte ali, o prefeito pode passar aqui. Observando, a gente falou lá no começo, a questão de família, questão de família de vaca, tanto da raça holandesa como da raça Jersey. O pedigree, só observar o pedigree ali do avô materno, do Craquejaque, se não é o mesmo do pai do Shift. Só puxa, por favor, o Shift se é o mesmo ou não. É isso aí. O avô paterno do Craquejaque é o mesmo do avô paterno do... Não, mesmo do pai do Shift. Isso, mesmo do pai. Então a gente ali observa o que a gente falou lá no início. E são 2 touros de empresas diferentes. Ou os 3 Jersey, na verdade, que nós temos ali, são de empresas diferentes. Mas a gente, quando vê assim, são famílias que deu resultado dentro da raça, automaticamente a empresa vai lá e pega para ele e vai repassando dentro da empresa. Automaticamente nós vamos estar disseminando em várias empresas. Quando chega aqui, a gente compra de várias empresas, tá aí com os mesmos pedigree. Na verdade, a gente fala da raça Jersey, que agora está com os mesmos pedigree, mas nós estamos com um problema dentro da raça, isso há anos e anos. Eu desde que eu me lembro que a gente está no meio da genética, observando famílias, a gente está com 2, 3 famílias da raça Jersey que vinha se aprimorando. Ainda agora estamos saindo fora um pouco, né? Mas antigamente vinha de 2 ou 3, eu lembro de Beretta, Leicester, talvez mais uma ali, mas eram as famílias de Jersey que se afunilavam ali, tu ia procurar e tu via que eram todas da mesma linhagem. O que ali foge um pouquinho
foge um pouquinho das características ali, podem ver, e que é o único touro que a gente tem, que é de um outro país, que é um touro canadense, é o Shifty. Então esse foge um pouquinho do anormal nessas características de tipo e questão de os outros dois são touros americanos. 1.110 libras de leite. E por fim as raças de corte, então, né? Aí a gente não faz um refinamento, né, do tipo, porque são sempre, a maioria das vezes, né, aqui também, 2 touros nacionais, né, do Brasil. Um gir, né, gir leiteiro, e o outro Angus. Muitos se perguntam, mas por que ficou a esse preço, tanto o gir como o Angus? Pela disputa. Simplesmente por isso. 5 empresas disputando, largam lá 14, 15 reais, até que o último não desista, vai chegando a esse preço, né? Vai chegando a esse preço. Não vale a pena criar touro, né? Pelo amor de Deus. 4,20, 5,40. Beleza? Eu só vou pegar aquele negócio aqui, me deixou encasquetado o negócio das filhas lá. O que nós podemos resolver aqui? Vamos lá, das provas do Schiff, né? A base de avaliação da produção de leite de Fairgers é o mesmo parâmetro usado, é a média americana. É a média americana. 1.100 libras acima da média americana. Do Jersey, é. Do Jersey. Mas aqui, na verdade, é legal de olhar isso aqui. Aqui tem as características. Às vezes a gente tem. Nas licitações, nós temos que seguir uma certa. Se tivesse um organismo público, nós teríamos que seguir, sabe? Tem que seguir algumas regras. Não podemos se basear no catálogo da empresa, né? Partindo do princípio que a empresa não vai, sei lá, talvez não vá colocar as características de fato, vai dar uma disfarçada, vai colocar o marketing ali em cima, alguma coisa. A gente tem que se basear numa coisa imparcial, a palavra. E sabendo que as empresas não têm os catálogos todos iguais, né? Alguma falta informação, outra tem uma informação de uma forma diferente, então aqui é um padrão que se observa no Dário Bolsa. Olha ali estão umas filhas agora. Ou foi o editor das coisas que se esqueceu de colocar também daqui a pouco, né? O redator, algumas empresas, tipo aquelas características de saúde, nós não conseguimos elas nesse Dairy Bulls ali, os índices de fertilidade e tal. Pelo menos eu não encontrei, não achei, né? Aí a gente se baseou da ST genética. Até a gente colocou ali no rodapé, ali, se vocês verem, tem a fonte dos dados técnicos, né? Tem de todos os touros da ST e de todas as demais também estão ali, né? Então, num local só a gente se baseou e conferia com o catálogo da empresa, de fato, daquela e batia, né? Então o Schiff lá tem dados eu vou ler aqui, que ali não aparece, né? Ele tem total de filhas, 8.664 que foram provadas. E de rebanhos, 387, 95% nos Estados Unidos. Então é
é bastante realmente. O número já tem. É um touro antigo, né? Tá anos que tá. Por isso que é os 99, né? E os outros dados aí devem bater, né? Mas veja que também não tem outras informações para baixo. Ali tem uns quadrinhos em branco ali, ó. Facilidade de parto. É o primeiro lá em cima. Eu decifrei ali. O segundo é facilidade de parto de alguma outra forma. M. Ponto, facilidade de parto. Percentual de filhas, alguma coisa, tudo em inglês, né? Enfim, faltam várias informações ali também, né? Falando novamente em família e fazenda que produzem touros. Observem ali embaixo onde tem a família, que é Ares, Chrome. Basicamente, se nós pegar um catálogo de touros da raça Jersey, acho que 50% ou 60% são da fazenda River Valley. As iniciais lá, River Valley e tal. Então essa é a fazenda que tem esses touros, né? São dona desses touros. Então são poucos touros de outras fazendas, né? Por isso o grau de consanguinidade também que depois você passa para frente. Vamos fazer pergunta difícil, técnica. Alguma outra observação, gente? Alguma outra observação? Então tá bom, vamos encerrar logo, senão eles perguntam, né, Leovandro? Obrigado, gente, né, pela participação de vocês, né? E que bom que a gente pode estar compartilhando isso, né? Tem um evento importante agora no mês de setembro, né, Sérgio? Que é a 6ª Festa da Terneira, a 6ª edição, né? Que a gente faz com muito carinho, com muito capricho, com muito esforço. E que é para vocês, né, para os produtores de leite, para toda a cadeia produtiva, né, de leite, todo mundo que se envolve nesse sentido, para o município também, né, porque é toda uma engrenagem que precisa estar interligada e bem afiada e andando no mesmo ritmo para que o nosso veículo, que é o município, vá para frente e todos vocês melhorem a condição de vida e tal, né, e por isso que a gente se esforça, sempre muitas vezes com as dificuldades que a gente tem, mas fazendo o máximo de esforço, né, o nosso melhor dentro do que nós conseguimos para que as coisas funcionem, né? E por isso que é muito importante a participação de vocês, porque a feira é de vocês, na verdade. A gente só faz pelo interesse de vocês, né? Pelo interesse dos produtores, né? Para que cada vez vocês tenham melhoria nas propriedades de vocês e tal, fazendo o nosso papel de muitas vezes puxar à frente, de ajudar, de auxiliar, né? Da maneira que é da possibilidade do poder público, né? Como eu disse no início, trazendo coisas novas, né? Tentando dar aquele passinho adiante cada vez, né? Melhorando um pouquinho, dependendo do momento, do contexto, enfim, e aceitando sugestões, conversando. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva que nós temos aqui no nosso município, que é essa prosa, né? Essa boa relação. Eu enfatizo isso quase toda semana, né? Quando vem alguém ali e tal, conversar para nós planejar, para nós produzir alguma coisa diferente. Eu falo e muitas vezes eu cito a questão do leite, né? Da produção de leite, do trabalho que a gente tem, dos programas de incentivo, mas especialmente dessa relação de confiança que existe entre o poder público e os produtores, né? Relação de confiança no sentido de a gente, tanto vocês se manterem parceiros, como nós tentando fazer aquilo que a gente tenha certeza que vai dar certo, né? Que a gente tenha uma confiança muito grande de que vai dar certo, aprendendo um pouquinho, lembrando de algumas pequenas falhas que nós cometemos no passado, mas que foram importantes para que elas não sejam repetidas agora. E aqueles acertos, eu falava na reunião do conselho, o Marcos está aqui, eu dizia, né?
do Conselho Agropecuário, Conselho de Desenvolvimento Rural, essa semana, nós falávamos sobre um programa de recuperação do solo, e eu dizia da importância dele repetir esse conceito também, né? Que mesmo naquela primeira oportunidade, quando nós começamos a fazer inseminação artificial com sêmen nacional, né, Leovandro, que eu me lembro muito bem, aquele sêmen nacional, nós fizemos uma transição muito rápida do nacional para o importado, mas foi importante, foi um início, foi um pontapé, ajudou muita gente a melhorar o que já tinha, né? Foi um passo adiante que se deu naquela oportunidade, naquele contexto. E agora nós vamos fazer um lançamento daqui nos próximos dias aí, né? Do programa de recuperação e conservação de solo, que é para ter um nome ali, como foi sugerido no conselho mesmo, né? A gente vai buscar um nome então para o programa, mas é isso, o programa de recuperação e conservação do solo é alguma coisa inédita e diferente do que nenhum município aqui da região fez. É um ato de coragem nossa, eu digo isso com muita tranquilidade, né? Mas repito também de que se a gente ficar de braço cruzado, a gente não vai errar, né? Ficar de braço cruzado a gente não erra, mas também não acerta, né? Então é preciso que a gente se arrisque muitas vezes a fazer alguma coisa que tenha uma possibilidade de não dar tudo aquilo que a gente espera de certo, mas eu tenho certeza absoluta que vai dar muito certo, né? E que a gente vai aproveitar muita coisa disso, né? E a gente aproveita e usa de exemplo, como disse, essa relação de confiança que a gente tem com os produtores de leite, esse crédito recíproco que tem entre produtores e município, que a gente vai utilizar de exemplo e de inspiração também nesse outro programa, que é voltado para a questão da recuperação do solo. E vamos com outras ações, assim, no sentido de, já dizendo para vocês, nos próximos dias vocês vão ver que vai ter, até já vamos discutir daqui a pouco, a instalação de estações meteorológicas, né? Nós estamos adquirindo 3 estações meteorológicas, né? Parece um negócio enorme, muito caro. Não, vai custar uns 10, 12 mil reais cada uma, né? E a gente vai instalar em 3 pontos diferentes do município, assim, espalhadas, talvez uma mais lá para a linha Santo Antônio, São Paulo, Zate, outra lá para o Taquaruçu, linha Gate, e uma mais próxima aqui do centro, né? Para ficar distribuída nesse sentido, e vocês vão poder olhar todo dia ali no celular, né? Temperatura, umidade do ar, vento, intensidade do vento, direção do vento, enfim, uma série de delta T lá para aplicação de defensivo, enfim, uma série de informações que são interessantes. Vai ter ali um histórico de anos, talvez, de chuva, né, da precipitação. Essas informações que são muito importantes para os produtores e que estão aí ao nosso alcance, é só a gente ter a disposição, a coragem de fazer. Assim como nós compramos um drone, daí alguns vão dizer, não, Gelcio gosta de drone. É verdade que eu gosto de drone, tenho interesse grande de pesquisa nesse sentido também, para usar para umas 4, 5 utilidades, né? Para usar para engenharia, hoje em dia se faz cálculo topográfico, né? E uma série de medições com base em ortofoto, que a gente já está produzindo, para ambiental, né? Não só para multar os produtores, mas fazer estudos também, né? A gente brinca isso, eu disse para o fiscal lá, não vai me usar para multar algum produtor que nós briguemos depois, né? Para a questão do marketing, né? Vocês já devem ter visto algumas imagens aí que o nosso ministro das Comunicações aí já fez, né? E também para análises na agricultura. Hoje em dia é possível fazer análise de índice de vegetação, por exemplo, nas lavouras, para identificar falhas, né? Locais, áreas do talhão que tem problema de fertilidade, problema, enfim, de doenças, erva daninha até, com as imagens do drone. Hoje se usa também imagem de satélite, né? Imagina do drone, uma ortofoto assim com uma resolução enorme, para calcular os espaços em branco, vamos dizer, as falhas de plantio, né? Ou de germinação. Tem uma série de análises que pode ser feita. Então, a gente aposta nessas situações de tecnologias com a certeza de que dá certo, de que são úteis, que vale a pena, né?
O drone, hoje tem drone que poderia servir de 2, 3 mil reais. Nós compramos um pouquinho mais avançado que custou, não me recordo agora, 13, 14 mil reais, né? Não é uma imensidade de dinheiro pelo valor que o custo-benefício dele, né? E assim a gente vamos comprar agora nos próximos dias um distribuidor de calcário do tipo de coxo, né? Que digamos assim, para emprestar para os produtores, para espalhar calcário e outros tipos de fertilizante, talvez, né? Que é o que está sendo indicado para não se perder, especialmente calcário, no caso, né? Para ficar uma distribuição mais homogênea, né? Mais parelha, né? Enfim, a gente está fazendo de um todo para tentar que as coisas cada vez fiquem melhores, que a gente produza mais, né? Porque os exemplos estão aí, né? Tudo aquilo que a gente botou a mão no passado e está aí em todas as áreas, quer seja na agricultura, produção de grãos, quer seja na bacia leiteira, agora com mais força na produção de suínos, funcionou, deu frutos, deu renda para os produtores, deu retorno para o município, nós estamos crescendo, então vamos continuar nesse ritmo e a gente conta com vocês. Tá bem? Então tá, mais uma vez, muito obrigado. Quer dizer mais alguma coisa? Prefeito, eu acho que tu fez a tua fala aí, questão da festa da terneira. É interessante a gente relembrar, tu foi prefeito na época, que nós iniciamos com a festa da terneira lá em 2010, setembro de 2010, então foi realizado a primeira festa da terneira. A felicidade de nós manter e até aumentar alguma coisinha em relação de animais daquela época, que nós tinha lá embaixo, era lá embaixo feito então a primeira festa terneira, que foi a última feira realizada no Salão da Comunidade Evangélica. Nós tínhamos então na época 90 produtores, com 90 bezerras. Hoje a gente tem em torno de 92 bezerras, mas com apenas 37 produtores. Isso é uma coisa assim que a gente deixa pensar, refletir, né? A redução do número de produtores automaticamente. Então, de 2010 são 15 anos. Na época nós tínhamos 220 produtores de leite, nós tínhamos 90 produtores participando, com 90 terneiras, uma terneira por propriedade, e hoje a gente consegue então manter o número de terneiras, mas automaticamente reduzir o número de produtores. Por um lado a gente fica feliz e por outro triste, né? Mas é uma coisa que não temos como fugir. A tendência é reduzir mais alguma coisa, né, de produtores. Então é mais ou menos nisso, né? Só fazendo um resgate um pouco do que aconteceu da primeira até agora, né? O que está sendo feito. Sérgio, querendo ajudar também um pouco. Então, conforme o prefeito Elvandro já fizer esse relato aí, né? O Elvandro falou isso que a gente ia comentar agora. Vocês lembram, podem ver que aqui no catálogo tem uma foto daquilo que era quando nós iniciamos, né? No início. Primeira mangueira feita lá com vara de timbó, enfim, né? Mas tudo isso foi necessário para que nós chegássemos no que nós temos hoje, né? E a festa da terneira, como eu já falei antes, né? Ela é o resultado daquilo que vocês estão fazendo na propriedade. A administração, o município está dando essa oportunidade para vocês poder trazer aqui aquilo que vocês têm em casa, que é o melhor que vocês estão fazendo em casa, e isso que o prefeito disse, né? O município dá essa oportunidade, está ao lado de vocês, né? Dos agricultores. Nós estamos aí, a nossa função também, né? Hoje como secretário, eu quero, antes nos ter aqui o Wagner, colega, o Nério, o Patrick, adjunto, o Arli também aqui, que nos apoia, né? Graças a essas pessoas aqui que também a gente pode dar sequência a esse projeto, né? Essa proposta aí. Reforçando então, né? No dia 29 agora, prefeito, a Emater vai estar lançando o programa dela aqui de solos. São 2 programas voltados para a agricultura que nós vamos ter no município. O programa do município vai beneficiar no primeiro momento 60 famílias,
E o programa da Emater, que vem do governo do estado, 18 famílias. Então nós vamos ter 78 famílias aí que, se tudo der certo até o final do ano, já vai ter todo um processo de... Quer dizer, a gente espera que os vereadores aprovam o projeto, né, prefeito? Que vai vir para a Câmara agora nos próximos dias, né? Que já participaram das discussões, inclusive, que a gente fez aí, né? E aí depois tem todo um edital, né, que vai ser... os agricultores vão ficar sabendo de como é que vai funcionar, se inscreve, enfim, né? Mas são programas que o município coloca à disposição, máquinas, equipamentos, o que tiver ao alcance, né? E também é um desafio para nós agora a nossa festa terneira, né? Do dia 25 a 28 de setembro, que a gente já está se organizando, preparando, como a gente falou antes, né? Vocês já estão preparando os animais em casa. E o objetivo aqui também, prefeito, é nós conversar hoje de noite, principalmente com os nossos produtores de leite que têm as vacas, né? Que vão trazer para essa nossa festa aí 10, 9, Leandro, o que nós temos confirmado? 9 confirmadas, né? O objetivo é 10. E aí nós queríamos conversar com vocês também um pouco agora sobre esse assunto. E para isso, acho que eu convido o Arli, prefeito, né? Agradecer ao prefeito a explanação e o Leovandro, que vão conduzir um pouco mais esse trabalho aí da questão das vacas aí. Primeiramente, assim, a gente vai ter uma fala a respeito da questão da festa terneira. A gente sabe, talvez tenha algum produtor que não vai estar participando, e foi convidado todos, né? O intuito era convidar todos os produtores para fazer divulgação do catálogo de touros e automaticamente ocupar o espaço para se falar a questão da festa da terneira e o julgamento das vacas, concurso morfológico de vacas. Como o Sérgio já falou, a questão da festa terneira tem as datas, né, de 25 a 28, tem o início lá com o encerramento do Leitec, que vai ser no dia 25, dia 26, então, o julgamento da raça Jersey. No dia 27, julgamento da raça holandesa. E no dia 28, então, encerrando no domingo amanhã cedo com o concurso do jovem apresentador, o concurso da piazada, então a gente diz, né, que vão estar sendo julgados, então, a criançada no domingo de manhã cedo. A gente vai dando umas pinceladas por cima, depois se alguém tiver uma dúvida, a gente pergunta. O jurado, então, já está oficial, é o José Ernesto Ferreira, o popular Neneto. Ele é um jurado oficial, pertence ao quadro de jurados oficiais e faz parte da Gado Holanda, Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. Um jurado experiente, já julgou aqui no nosso município a feira em 2011, é a primeira feira que a gente organizou no Parque Novo, lá em cima, né? São algumas coisas, então, que a gente vai tá falando para vocês. A respeito da premiação, então, do concurso da morfológico, né? Mas antes disso, nós vamos ter aqui, o Leandro falou da questão do nosso jurado, que vai fazer o julgamento da raça Jersey holandesa, e nós vamos ter aqui o senhor José Henrique Bueno. Ele fez parte da Associação Mineira de Criadores de Gado Holandês, que vai fazer o julgamento do jovem apresentador. Então, esse é o jurado do gado, é a prefeitura, o município que contratou, o município que vai bancar as custas dele, e esse jurado que vai fazer o julgamento do jovem apresentador, esse vem através de empresa, né, que foi um apoio, um patrocínio que foi dado aí, além todas as empresas têm a sua participação, né, que a gente vai divulgar. Premiação, então, Leandro, né, da grande campeã, tá? Nós vamos ter 3 categorias, se confirmar a 10ª vaca, né? 3 categorias das vacas, como foi a vez passada. E o que chama a atenção, vocês lembram a feira passada, quando da vaca do Edgar, aquilo que foi dito, né? A vaca
a idade que ela tinha, todas essas características, né? Então isso é interessante, que não é que necessário uma vaca de uma cria, 2 crias, né? Então nós vamos ter as 3 categorias, as premiações, né, que vai ser em dinheiro de novo, né, que nem as outras vezes aí, tanto no concurso morfológico quanto na questão das categorias das raças das novilhas. Sérgio, só para complementar um pouco a tua fala aí, quando tu fala assim, demonstrar, vaca longeva, um exemplo, né? A vaca do Edgar era a feira passada, em 2023. Quando a gente quer demonstrar o potencial delas como bezerras, como novilhas, mas também depois, talvez na outra feira seguinte, como vacas, né? O que ela deu, o que não deu, a gente não está medindo produção aí, mas sim a morfologia de tudo que a gente estava falando aqui, né? Caracterização, enfim. Muitos conversamos até com o Clairton sobre isso, né? Ele vai estar expondo uma vaca também, só vou complementar, e participou em 2 feiras, né, Clairton? 2 feiras com bezerra, então vai estar participando, mostrando o potencial dela agora como vaca, mostrando as características de tudo aquilo que o jurado lá no passado falou dela como terneira, né? Vai estar agora expondo ela como vaca. E essa ideia principal nossa, né? Eu já falo assim, a gente não vai medir produção dos animais, em nenhum momento. A gente vai tirar o leite delas, de todas junto, no mesmo taro ali, no mesmo recipiente, e vai botar no mesmo resfriador o leite de todas as vacas, né? Até agora aqui nós vamos ter que decidir, acho que é uma coisa a ser decidida, meio conjunto, o que vai ser feito com esse leite, porque as outras feiras também tinham essa decisão antecipada, e também essa conversa, nós temos uma pessoa que vai ordenhar os animais, é contratado pela prefeitura, com